meninos, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção da lista 7, que vai estar trabalhando aí, né, com a montagem dos gráficos, e em seguida tem outro vídeo que vai estar explicando para vocês sobre a função quadrática. Então não esquece de assistir o segundo vídeo também, tá bom? Então, olha só, aí na lista 7, que trabalha o sistema cartesiano e a montagem dos gráficos, a primeira questão era uma questão de sistema cartesiano. Então ele fala, no plano cartesiano abaixo estão representadas as retas R e S. Marque a alternativa correta. Qual é o ponto P de intercepção? Então ele quer saber quais são as coordenadas do ponto P. O ponto P, ele tem coordenadas de x igual a 5 e de y igual a 6. Primeiro é o x, depois é o y. Então, a resposta correta, as coordenadas de P, 5 e 6. Então, você vai marcar a alternativa A. Um segundo também é de sistema cartesiano. Então, ele colocou para você aí no desenho 4 pontos. O ponto N é de coordenadas 4 e 1. Olha lá, lembre que primeiro é sempre o da horizontal, do eixo X. O ponto M, menos 3 e 3, ok? O ponto T, menos 2 com um negativo. E o ponto Z, 1 de X e 2 negativo de Y. Aí ele te deu as opções para você marcar a alternativa correta. N é 2 e menos 1? Nada a ver. M, 1 e 3? Também não. T, menos 2 e menos 1. Então, a resposta correta é a letra C. O T tem coordenadas menos 2 e menos 1. Tranquilo? Então, tá bom. Olha só, agora a questão 3, ele pede para você fazer os gráficos. Nós solicitamos aí 4 gráficos. 2 de primeiro grau e 2 de segundo grau. Então, o A e B são de primeiro grau, olha lá, só tem o valor X. Então, tá bom. O que você vai fazer? Nós sabemos que todo gráfico de primeiro grau vai ser uma reta. Então, para determinar uma reta, eu preciso de, no mínimo, 2 pontos. Então, você vai escolher 2 valores para x, eu vou colocar aqui 0 e 1, mas você pode escolher outro valor também, não tem importância. Para 0, eu vou ter y é igual a 5 vezes 0 menos 2. 5 vezes 0 é 0, vai ficar menos 2. Se eu colocar x igual a 1, o y vai ser 5 vezes 1 menos 2. 5 vezes 1, 5. 5 tira 2, 3. Agora vamos marcar no sistema cartesiano esses pontos. 0 com 2 negativo de y. Então, eu não vou marcar no x e no y eu vou marcar o 2 negativo. Olha aqui, lá embaixo, ok? Depois, x1, resposta 3. Então, x igual a 1, a resposta deu 3 positivo. Eu recebi algumas listas que só fez isso aqui, mas não pode parar aqui. O gráfico é a união desses 2 pontos. Então, você vai vir aqui, vai pegar uma régua e vai unir os 2 pontos. Então, essa aqui é a reta que representa o gráfico dessa função. Tranquilo? Ok. E a letra B, professora, a mesma coisa. Você vai escolher no mínimo 2 valores para determinar aí essa reta e depois vai fazer a representação do sistema cartesiano. Quanto menor os valores, mais fácil você marcar. Mas não tem importância ter valores maiores. Eu vou escolher o 1 e o 2 agora. Então tá bom. Se o x for 1, vai ficar y igual a 3 menos 2 vezes 1. Lembre que primeiro multiplica, ó. Então, 2 vezes 1, 2. 3 menos 2 dá 1. Ok, se eu pegar o 2, eu vou ter que y é igual a 3 menos 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Então, 3 tira 4, vai ficar com 1 negativo. Então, nós vamos agora colocar lá no sistema cartesiano esses pontos. Olha,
x1, resposta 1. Então, ó, x1, resposta 1. Tá aqui, ó. Depois, x2, resposta menos 1. Então, x2, resposta menos 1. Então, tá de cá, ó. Lembre que o gráfico é a união desses pontos. Então, você vem aqui e traça a sua reta. Então, essa reta aqui vai representar o gráfico dessa função. Tranquilo? Agora, a letra C já é de uma função quadrática, de uma função do segundo grau. Então, o que acontece? Ele te dá aí a função, vou olhar qual função foi. A função da C foi y igual a x ao quadrado mais 3. Então, vamos lá. Então, na C, eu tenho que o y é igual a x ao quadrado mais 3. Então, vamos analisar. Primeiramente, eu sei que essa é uma função do segundo grau. Por quê, professora? Porque tem x ao quadrado. E agora eu já sei, porque nós vimos na aula anterior, que a função do segundo grau, o gráfico dela é uma parábola. Nesse caso aqui, o coeficiente é positivo, então a parábola é para cima, ok? Então, o meu desenho tem que ficar desse jeito aqui, ó. Uma parábola voltada para cima. Então, tá bom. Para determinar a parábola, eu preciso de, no mínimo, aqueles 3 valores que a gente colocou. Menos 1, 0 e 1. Se precisar, se a parábola não virar, aí você vai precisar acrescentar mais pontos, ok? Então, vamos lá. Minha função é y igual a x ao quadrado mais 3 unidades. Se x for menos 1, menos 1 ao quadrado mais 3. Se x for 0, 0 ao quadrado mais 3. Se x for 1, 1 ao quadrado mais 3. Então, tá bom. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo, mais 3 fica 4. 0 ao quadrado é 0, mais 3 fica 3. 1 ao quadrado é 1, mais 3 fica 4. Olha só, a imagem repetiu. Tem o 4 aqui e o 4 aqui. Então, quer dizer que a minha parábola já vai estar simétrica na hora de fazer a montagem. Não precisa colocar mais pontos. Se não repetisse, você colocaria mais valores. Vamos representar agora isso aí no sistema cartesiano. Então, você vê, ó, eixo X, eixo Y, ok? Então, olha, menos 1 de X, a resposta foi 4 de Y. 1, 2, 3, 4. Então, tá lá em cima. Coloquei longe esse menos 1, né? Peraí, deixa eu colocar ele mais pertinho aqui. Ok? Depois, 0 de x, 3 de y. Então, tá aqui, ó. Depois, 1 de x, 4 de y. Tá lá, olha lá os pontos. Acabou? Não, isso não é o gráfico. O gráfico é a união dos pontos. O gráfico é a parábola. Então, você vem aqui, ó, e une os pontos para representar a sua parábola. Então, essa aqui é a parábola que representa o gráfico dessa função. Então, não esqueça de ligar os pontos, ok? E a última coisa que está aí na nossa lista é a letra D. A D também é de uma função quadrática. Então, vamos lá. Só que a letra D, ele está com a função y igual a 5 menos x ao quadrado. Então, tá bom. Então, vai ser y é igual a 5 menos x ao quadrado. Então, vamos analisar primeiro. Ela é do segundo grau porque tem o x ao quadrado. Só que, olha, o x ao quadrado é negativo, ó. Coeficiente negativo. Continua sendo parábola? Sim, continua sendo parábola. Porque toda função que é quadrática, o gráfico vai ser a parábola.
Só que quando ela é negativa, a parábola é voltada para baixo, olha lá. Lembra que a gente falou na aula passada? Positivo, ela fica carinha sorrindo. Negativo, carinha para baixo. Então, aquele ali vai ter que ter essa representação, uma parábola com a concavidade para baixo. Então, vamos lá. Pontos mínimos, menos 1, 0 e 1. Então, vamos ver. Então, x, vou colocar o mínimo, que é o menos 1, 0 e 1. Se necessitar, nós acrescentamos. Então, vai ficar y é igual a 5 menos o número que eu escolhi ao quadrado. Se for menos 1, vai ficar 5 menos 1 ao quadrado. Se for 0, 5 menos 0 ao quadrado. Se for 1, 5 menos 1 ao quadrado. Primeiro, a gente faz a potência. Então, tá bom. 1 ao quadrado negativo vai ser 1 positivo. Então, 5 tira 1, fica 4. 5 tira 0, fica 5. 5 tira 1, que a potência vai dar 1, fica 4. Ok, professora, não preciso mais, ó, porque eu já tenho a repetição de imagem. Então, minha parábola já vai estar fazendo aí a sua representação com a concavidade para baixo. Então, olha só, venho aqui, vou colocar ela mais embaixo aqui. Você vai ter, para x igual a menos 1, resposta 4. Então, para x igual a menos 1, resposta 4. Então, tá aqui. Para x igual a nada, resposta 5. Então, nada de x, resposta 5. Para x igual a 1, resposta 4. Então, olha lá. Olha meus 3 pontinhos. Né? Fiz o gráfico? Não, agora que eu vou fazer o gráfico. Ó. O gráfico vai ser a união dos 3 pontos. Quando você unir, olha lá a parábola. Tá vendo? Ela, antes de você começar, você já sabia que ela teria que ser uma parábola com a concavidade para baixo. Os números só vão fazer a verificação, ok? Então, aqui é o gráfico dessa função. Agora, você assiste o vídeo que vai estar fazendo a explicação de outros termos relacionados aí à função quadrática, tá bom? Eu vou estar explicando no outro vídeo como que a gente vai estar trabalhando com as atividades dessa semana, tá bom? Um beijo, fica com Deus, vamos lá para assistir o outro vídeo. Até mais!